Olá, eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta especializada em sexualidade. É isso mesmo, é uma área que não é tão comum de ter fisioterapeutas, mas é uma área fantástica. E como foi que eu caí nessa área? Eu me formei em 2003, no final de 2003. Em 2004, eu comecei a trabalhar numa equipe de urologistas em Ribeirão Preto. Eu fiquei durante 5 anos com eles. Então, eu tratava tanto homens quanto mulheres. Então, os homens eram muito mais homens que tinham feito retirada de próstata, que tinham incontinência urinária. As mulheres tinham bastante com incontinência urinária também. Mas desde 2004, eu recebi alguns casos de vaginismo. Não se falava de fisioterapia dentro dessa área ainda. E isso foi crescendo aos poucos. Depois eu fui fazer pós-graduação em uroginecologia, que eu fiz aqui em São Paulo já. Depois de 5 anos em Ribeirão Preto, eu resolvi me mudar para São Paulo. E aí eu fui trabalhar numa clínica de ginecologia. Foi aí que eu vi muito mais mulheres. A quantidade de casos era uma quantidade bem grande. E mesmo assim, muitas mulheres desconheciam esse problema. Elas sabiam que tinha dor na relação sexual, mas não sabiam muito bem o que fazer. E eu comecei a ir cada vez mais para a área da sexualidade. Desde Ribeirão Preto, eu comecei a dar aulas de sexualidade. Quando eu já estava em São Paulo, em 2011, eu resolvi escrever um livro sobre sexualidade, que foi esse daqui, que se chama Prazer em Conhecer. Que foi aí cada vez mais eu fui indo mais para a sexualidade, que era a área que eu mais gostava. Quando foi em 2013, eu resolvi montar o meu primeiro blog de vaginismo, que se chamava Vaginismo Tem Cura Sim. Então eu fiz isso logo depois que o meu filho nasceu e acabei que por uns 2 a 3 meses eu me esqueci do blog. Eu coloquei várias informações, montei e tudo e acabei me esquecendo dele. Quando eu voltei a olhar esse site de novo, esse blog, ele já tinha mais de 3.000 entradas. Eu sabia que a quantidade de mulheres que não tinham informações sobre vaginismo era grande, mas eu não sabia que era tão grande assim. E hoje, esse mesmo blog virou o vaginismo.com.br, que eu acredito que muitas de vocês já conhecem. E nesse blog, hoje, ele já passa de 130.000 entradas. Então, é um número muito grande para um problema tão específico como o vaginismo. Hoje, o vaginismo afeta muitas mulheres, mas a gente não sabe muito bem quantas mulheres. Por quê? Nem todas têm o diagnóstico, nem todas sabem o que tem, então elas demoram a chegar no nome vaginismo. Apesar de que hoje a nomenclatura do vaginismo está mudando. Na verdade, ela já mudou. Ela agora se chama dor gênito-pélvica. Só que é um nome muito difícil. Se vaginismo já era difícil da gente divulgar, é difícil da gente conseguir ir em rádios, aparecer em alguma revista, em algum site. Então, com esse nome, eu acredito que vai ficar um pouco mais difícil. Por isso que a gente resolveu, pelo menos aqui na clínica, continuar usando o nome vaginismo. A partir do momento que eu fui somente para essa área, eu consegui colocar muitas informações na internet. Então, hoje tem bastante coisa ligada ao vaginismo. Então, as mulheres conseguem esse diagnóstico mesmo que seja sozinha. Então, o vaginismo está mudando. Então, por isso que eu prefiro continuar usando esse nome, mesmo que agora ele seja um nome errado. Então, esse nome dor gênito-pélvica está encaixando outras disfunções também, que seria a dispareunia, a vulvodínia, o vaginismo. Então, está encaixando tudo porque eles são, todos eles têm sintomas muito parecidos, que seria a dificuldade de ter relação, a mulher muitas vezes não consegue consumar o casamento, a penetração às vezes é parcial, então é tudo muito parecido. E aí, o que aconteceu nessa minha história? No ano passado, em 2014, em janeiro de 2014, eu resolvi montar uma clínica só minha, só ligada a vaginismo. E aí, o que aconteceu? Eu vi que
existia um mundo dentro do vaginismo que eu vivi todos esses anos que eu estou formada, 11 anos e meio, mas sempre ligada ao vaginismo, mas em algumas situações. Então eu decidi que eu faria só isso. E foi aí que surgiu a minha clínica, que é a Clínica Débora Pádua, que hoje nós atendemos somente mulheres que têm dor na relação sexual. Então, sou eu e mais 3 fisioterapeutas, a Débora Fraga, a Daniele Moreira e a Rose Fraga. Então, são fisioterapeutas selecionadas, treinadas e orientadas por mim. Então, eu acabo tendo toda a responsabilidade do que elas estão fazendo aqui dentro. Então, eu sempre avalio todas as pacientes e encaminho para quem eu acho melhor. Todas elas são treinadas por mim, ou seja, estão aptas a tratar qualquer paciente que tenha vaginismo. Caso exista alguma dúvida, caso exista algum problema, eu que entro em ação novamente. Então, todas as pacientes têm acesso a mim durante todo o tratamento. Por que que eu decidi que seria assim? A quantidade de pacientes que nós temos hoje é muito grande. Então, eu não conseguia mais atender todo mundo sozinha. Então, a minha demanda estava muito maior. Então, eu decidi que eu precisava de mais pessoas atendendo a mesma coisa que eu. Hoje, eu tenho alguns dados aqui. Então, se eu falar para vocês, em setembro do ano passado, foi quando eu comecei a colocar tudo num programa. Então, de setembro do ano passado, nós tivemos 177 atendimentos. Então, 177 mulheres com vaginismo, sendo 1.274 atendimentos até hoje. Então, é uma quantidade considerável de mulheres que têm vaginismo. Todas essas mulheres são de diferentes idades. Então, eu tenho pacientes aqui desde 20 anos até pacientes de mais de 60. Então, se você está vendo esse vídeo e é novinha, o tratamento é para você. Se você está vendo esse vídeo e você tem mais de 50, mais de 60 anos, não tinha dor em um determinado momento, você passou a sentir dor, o tratamento também pode ser para você. Então, tudo isso você precisa de uma avaliação inicial para saber se a gente pode te ajudar ou não. Depois disso, Débora, e se você me avaliar e não for o caso da fisioterapia? Se for necessário, eu te encaminho para uma psicóloga da minha confiança. Se for necessário algum tipo de medicamento que eu acho que possa te ajudar, eu também tenho uma psiquiatra também da minha confiança e tenho alguns ginecologistas também da minha confiança. Então, tem toda uma... Aqui na clínica, nós somos só fisioterapeutas, mas tenho outros consultórios de parceiros meus que eu encaminho as minhas pacientes onde eu sei que elas serão bem tratadas, que elas não vão ter nenhum problema de escutar alguma coisa que possa afetar o emocional, que eu sei que isso acontece frequentemente e infelizmente. Então, essa equipe toda gira em torno das minhas pacientes para que elas sejam bem tratadas e principalmente para que elas sejam curadas do vaginismo. Hoje, eu estou muito feliz por conseguir ajudar tantas mulheres que têm esse problema a solucionar uma disfunção que prejudica muito a vida delas. Então, acaba que ela fica desmotivada, o marido ou o parceiro fica desmotivado também. Chega um momento que ela quer ter filhos e ela não consegue. Então, isso é muito difícil para essa mulher. Então, hoje eu estou muito feliz porque eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar várias mulheres e fazer com que a vida delas seja normal. E eu espero que você se anime com o tratamento, procure um profissional que possa te ajudar também. Não fique acomodada, não fique pensando que a penetração não faz falta na sua relação sexual, porque a penetração, ela faz a diferença ali no sexo, tanto para ele quanto para você. É que hoje você pode sentir dor com isso. E é óbvio que você vai querer correr dessa situação. Mas não faça isso. Resolva o vaginismo. O vaginismo tem cura. Você pode ter certeza disso. Espero que eu possa ter te ajudado. Obrigada.